Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículos 1 a 7, diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: O meu marido, seu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Veio então o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu disse: Que te hei de fazer? Declara-me o que é que tu tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte aquela que já estiver cheia. Partiu, pois, do profeta, e fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles lhes traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram todas as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: Não há mais vasilha, mãe. Então, naquele momento, o azeite parou. Veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E ele disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Amém e amém. Meus irmãos, hoje é o culto da família. Mais precisamente, o tema do culto hoje é Minha Família no Altar de Deus. Nós acabamos de ler um texto que mostra uma família que vivia no altar de Deus. Não há dúvida para nenhum de nós aqui quanto ao fato de que essa família que compõe essa história, ela é uma família que podemos classificar como uma família que vivia no altar de Deus. Nós percebemos isso, em primeiro lugar, porque era uma família que amava a Deus num tempo de idolatria. Os irmãos sabem muito bem que o período do profeta Elias e o período do profeta Eliseu foram períodos muito complexos no aspecto religioso, no aspecto espiritual em Israel, porque no tempo desses 2 profetas, o povo de Israel havia caído numa idolatria sem igual, corrompendo e infringindo os 4 mandamentos iniciais do decálogo. O povo havia feito para si outros deuses, o povo havia feito imagens de deuses, o povo havia tomado o nome do único e verdadeiro Deus em vão, e o povo não guardava mais o sábado, fazendo assim então como que a prática da idolatria fosse aquilo que era comum no meio de Israel. Mas no meio de muitos deuses, Baalins e Azerás, muitas divindades estranhas, estrangeiras e pagãs, em que o coração dos hebreus daquele período estavam os corações inclinados para a idolatria, para os ídolos. Naquele contexto, Deus mostra para nós essa família, e essa família aqui é uma família que ama ao único e verdadeiro Deus num tempo de idolatria. Ela não se dobrou diante dos Baalins, não se dobrou diante de Azerá, não se dobrou diante do paganismo, nem da idolatria que se instalou no seu tempo, demonstrando que naquela casa havia um altar erigido, levantado e dedicado única e exclusivamente ao Deus de Israel, ao Deus Criador dos céus e da terra, ao Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Deus da igreja.
Agora, essa família demonstra estar também no altar, porque ela é uma família que serve a Deus num tempo de perseguição aos profetas. Os irmãos sabem muito bem que no tempo do profeta Elias e no tempo do profeta Eliseu, o rei que está no trono de Israel é o rei Acabe. E o rei Acabe casou-se com uma estrangeira chamada Jezabel. E a Jezabel importou as divindades do seu império, do seu povo, da sua etnia, para o território de Israel. E pior, ela importou os falsos profetas e instituiu uma perseguição estatal e sistemática contra os verdadeiros profetas de Deus. E os profetas de Deus, homens que dedicavam suas vidas a Deus de fato e de verdade, homens que tinham compromisso com Deus e compromisso com os valores do reino de Deus, foram relegados ao ambiente de marginalização e de perseguição. E é nesse contexto em que os homens de Deus são perseguidos, escanteados, marginalizados, discriminados, são perseguidos a ponto até de serem ameaçados de morte e alguns morrerem. É nesse contexto que essa família aqui resolve no seu coração, na sua mente, e nos parece em todos os membros da família, servir ao Senhor com integridade, servir ao Senhor com dedicação. Num ambiente de idolatria, essa família ama a Deus. E num ambiente de perseguição aos profetas, essa família serve a Deus com toda a entrega, com toda a inteireza, com toda a lealdade, com toda a fidelidade, com toda a firmeza, demonstrando que de fato e de verdade ali naquela família havia um altar dedicado para Deus. Agora essa família ainda demonstra estar no altar de Deus por uma segunda razão. Ela demonstra estar no altar de Deus porque era uma família submissa aos homens de Deus num tempo de rebeldia. É muito interessante que quando nós olhamos esse contexto histórico, sociopolítico do ministério de Elias e de Eliseu, nós percebemos que os profetas faziam uma interlocução com os reis. Mas é interessante que quando Elias tinha audiência com Acabe, Acabe lhe resistia. Quando Eliseu teve algum tipo de audiência com Acabe ou com os membros da dinastia de Acabe, todos eles resistiam, quer dizer, eram homens rebeldes aos homens de Deus, aos profetas de Deus, aos conselhos dos homens de Deus e às diretrizes que os homens de Deus davam. É muito interessante porque a gente até percebe no Acabe um certo cinismo. Nós percebemos nele uma hipocrisia. Por quê? Porque no fundo, ele mesmo, Acabe, não queria obedecer o homem de Deus, Elias e Eliseu, para andar certinho e ter um reinado em paz. Ele não queria, mas aí ele colocava a culpa na sua esposa, e a esposa colocava a culpa no marido, e um ficava jogando a culpa para o outro. Em síntese, o reino, a monarquia, a realeza, a nobreza, o trono andava em rebeldia. Mas aqui, nesta casa, neste lar, nesta família, aleluia, no aconchego desta família, aqui tem homens e mulheres que obedecem, homens de Deus, e se submetem às autoridades levantadas por Deus. Esta família é uma família que está no altar de Deus, mas mesmo estando no altar de Deus, essa família não escapa dos reveses da vida. Essa família não se furta aos solavancos da realidade da existência humana nessa terra. Qual é, então, a informação que nós temos? Que apesar dessa família estar no altar de Deus, ela vivia as solicitudes, as aflições, as vicissitudes e as dificuldades e os sofrimentos inerentes a esse tempo. Porque há
alguns irmãos que talvez por não estarem ainda maduros na fé, há um pensamento que vagueia, que campeia nos nossos redutos, que nos fala o seguinte, que o fato de termos a vida no altar, a família no altar de Deus, isso nos furtará dos sofrimentos e das dores, e não é verdade. Mesmo aquelas famílias que se dedicam, mesmo aquelas famílias que se entregam, mesmo aquelas famílias que são submissas, elas também estão expostas aos reveses da vida, estão expostas aos males do cotidiano, estão expostas às dificuldades. Não adianta você ter uma mente infantil no sentido de desenvolvimento da fé, achando que o fato de você buscar a Deus, ir no monte, fazer campanha, ler a Bíblia, se tornar um mestre em teologia, vai criar em torno de você uma redoma protetiva em que nada vai bater na sua porta. Isso não é verdade, isso é um evangelho falso que inventaram. Por quê? Porque nós vemos aqui que mesmo aqueles que são servos de Deus, íntegros e tementes, que de fato e de verdade remam contra a maré, que andam na contramão do mundo, são também surpreendidos por alguns males. Mas qual é a diferença então entre sofrer sendo justo e sofrer sendo injusto? É porque o injusto está entregue à própria sorte em suas dores, mas o justo não. Há um Deus dos céus que se levanta, há um Deus dos céus que o sustenta, há um Deus dos céus que diz: a minha mão está sobre você, o meu poder, a minha graça estão sobre você. Uramanakanda aramahai. Aleluias, aleluias. Será que vale a pena ser justo, sendo que o mal vem para o justo? Será que vale a pena ser íntegro, sendo que os reveses também batem na porta do íntegro? Vale sim a pena. Por quê? Porque o íntegro não passa, aleluia, pela fornalha de fogo ardente, sozinho. O ímpio, o crente, o servo de Deus, o íntegro, não passa, o justo não passa pela cova dos leões sozinho. Ele não passa pelo vale da sombra da morte sozinho. Há um Deus nos céus que estende a mão e diz: eu vou caminhar com você, eu vou andar com você, eu vou conduzir você. Quantos acreditam assim? Levante a mão, levante a face, levante a voz, abra sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Essa família é uma família íntegra, uma família que tem a vida no altar, mas ela sofre. Primeiro, ela sofre com a dura realidade da morte. A morte visita os casebres e visita as choupanas. A morte é uma realidade que o ímpio enfrenta, mas que o justo também enfrenta. Esses dias eu estava lendo o Matthew Henry, quando ele comenta lá em Lucas 16, que ele vai comentar a parábola do rico e do Lázaro. E aí ele fala que, porque o texto expõe isso, que o pobre morre, o Lázaro morre. E a verdade é que, de fato e de verdade, por conta de algumas circunstâncias, o justo e o pobre são visitados pela morte primeiramente. A morte vem primeiro para esses. A morte parece que chega antes para esses. Mas fiquem em paz, porque a morte também visita os palácios. E a morte chegou também na casa do rico. E os dois tiveram que ter um confronto na eternidade. Porque a realidade da morte nos assombra. E a morte bateu naquela porta. E ela levou quem? Levou o pai de família. Levou o provedor. Levou o arrimo de família. Levou aquele que colocava alimento em casa, que dignificava a mulher, que protegia os filhos, que dava o nome para a família, que dava o sobrenome para os filhos, que estendia o estandarte e o brasão da família sobre si mesmo. A morte assolou aquela família. Famílias no altar de Deus também são agitadas pela morte, pelo luto. Essa semana lá em Barueri, na nossa igreja, nós tivemos que fazer o velório de um rapaz, nosso grande irmão, Clebson, faleceu aqui do Parque dos Camargos 1, estava em casa, 39 anos, 40 anos completos, melhor dizendo, e ele
teve um infarto fulminante e faleceu. Deixou a Tati lá e deixou a filhinha deles e faleceu. Mas não era justo? É justo, mas mesmo uma família justa, mesmo alguém que vive com a vida no altar de Deus, também é solapado pelas dores e pela dura realidade da morte. É interessante porque eles vão sofrer também uma outra coisa difícil aqui. Eles vão sofrer a terrível ameaça das dívidas. O texto fala que esse homem, ele deixou dívidas e os credores vieram. Quem são os credores? São os cobradores, são os titulares da dívida, os credores, aqueles para quem essa família devia. Os credores vieram. E naquele tempo ali, irmãos, era permitido levar os filhos como escravos e que estes filhos prestassem um serviço, como escravos até que a dívida fosse quitada. Hoje nós não temos trabalho escravo como forma de pagamento de dívida. No Brasil nós não podemos obrigar uma pessoa a nos pagar trabalhando para nós, não existe isso, por conta dos pactos e dos convênios internacionais de defesa aos direitos humanos. Já esses pactos frutos da luz do evangelho que alcançou o mundo ocidental. Então nós não temos essa realidade, mas naquele tempo havia essa realidade. Quando o indivíduo estava devendo, os filhos dele pagavam por ele. Se não pudessem pagar o dinheiro, pagavam então com trabalho. E vieram os credores. Os credores ameaçavam com a realidade dura da dívida. Não é porque nós temos a nossa família no altar de Deus que de vez em quando a gente não atravessa um desemprego. De vez em quando a gente não atravessa uma necessidade de depender da assistência social da igreja. Não é porque temos uma família no altar de Deus que de vez em quando não atravessamos a realidade da dívida mesmo. É um carro atrasado, é um apartamento atrasado, é uma casa atrasada, é um terreno atrasado, é um processo judicial, é uma cobrança de dívida, é um nome no SPC, no Serasa, e aí alguém diz assim, mas o crente tem que ter a vida limpa, esse é o ideal, isso aí é o objetivo, essa é a métrica, essa é a nossa régua, mas nessa caminhada nem sempre a gente chega lá. Há reveses e reveses, situações, e às vezes as dívidas chegam mesmo nos ambientes mais piedosos e justos. E terceiro, essa família sofreu com a angústia e o medo quanto ao futuro, porque a mãe estava prestes a perder os filhos. A mãe já não tinha a proteção do marido e agora ela perderia a proteção dos filhos. Pela lei do levirato aqui, pela lei de Israel, a tendência era essa mulher ser obrigada a viver no terreno de parentes, ser obrigada a viver de favor, ou então ser obrigada a viver do rabisco da terra. O que eram os rabiscos da terra? Rabiscos da terra era quando alguém ia colher e aí de repente estava colhendo lá um fruto, o fruto caía, aquele fruto que caía não podia pegar, você só podia pegar o fruto do pé direto e colocar lá no cesto, mas você não podia lançar a mão daquele fruto que caiu. Por quê? Porque havia uma lei que dizia, aquele fruto que caiu, para você foi só um lapso seu, mas na verdade Deus que providenciou para alguém que é mais pobre que você, porque depois que você leva os seus cestos cheios, alguém vem e pega os rabiscos da terra. Outra coisa, não podia colher os frutos do perímetro, o perímetro da plantação, os frutos tinham que continuar lá. Você podia ter um pomar com não sei quantas árvores, os frutos do perímetro você não podia colher. Por quê? Porque tão logo o dono da fazenda saísse com toda a sua plantação, vinham os pobres, vinham os órfãos, as viúvas e colhiam daquela situação. E era esta circunstância que ameaçava essa mulher. Mas aí nesse contexto difícil, essa mulher se lembra, a minha família está no altar de Deus, a minha família é uma família que dedica a Deus, aleluia. Será que Deus não tem um escape para nós? Será que Deus não pode reverter isso? Será que de fato e de verdade a última palavra que teremos é a palavra vinda da circunstância? Ou será que Deus vai querer agir nessa situação?
Aleluia, glória a Deus. Ou será que Deus vai intervir nessa situação? E aí então essa mulher vai, aleluias, e busca o profeta de Deus. E o profeta de Deus também está, aleluias, entrincheirado. Ele também não tem condições de fazer muito. Eu vejo Eliseu aqui, como Pedro e o João, lá na Porta Formosa, lá em Atos 3, que o homem que está em condição de mendicância vai e fala assim: me dá aí uma prata. Aí Pedro olha para ele, João olha e diz assim: nós não temos prata e nós não temos ouro, mas nós temos uma coisa, em nome do Senhor Jesus, levanta, toma a tua cama e anda. O Eliseu está na mesma condição. Ele diz: mulher, chama o tesoureiro lá da congregação. Chamaram o tesoureiro da congregação. O tesoureiro falou: nós estamos dependendo dos pãezinhos que Obadias traz furtado lá do palácio para nós. Nós estamos comendo aqui, meu filho, nós estamos vivendo aqui dos galhos que a gente colhe e cozinha, e quando tem morte na panela, o Senhor ora, nós estamos vivendo aqui só o milagre. Aí o Eliseu vai e diz assim: mulher, diz para mim, o que você, eu não tenho nada para te dar, o que você tem? Aí ela diz assim: lá só tem um pouquinho de azeite. Aí ele diz: é um pouquinho de azeite? Então tá bom, então espere um pouquinho aí, eu vou orar. A Bíblia não fala dessa oração, mas o Eliseu era um homem de Deus, e o homem de Deus não se guia por suas impressões, por suas intuições, não se guia por suas imaginações, guia-se por orientações diretas de Deus. E ele então foi buscar a Deus, e Deus deu uma resposta para ele, diz: pode falar para ela. E ele disse: vai para tua casa, pegue vasilhas vazias emprestadas, e você vai pegar aquele pouquinho de azeite e derramar nas vasilhas. Aleluia. E Deus está dizendo: eu vou soprar naquele lugar, aleluia, eu vou soprar naquela casa, eu vou soprar naquela família. Urabacandaramahai. Eu vou trazer fartura naquele lugar, eu vou trazer prosperidade naquele lugar, eu vou entrar com a providência ali. Uracantaramahai. E o texto diz que ela então colocou as vasilhas, e ela começou a encher, e de repente ela percebeu que ela estava com a casa cheia de vasilhas, cheias do melhor azeite. E aí ela olhou para os filhos e disse assim: por favor, tragam aí mais uma vasilha. E os garotos: não temos mais nada. Não, então vão pedir. Não tem como pedir, não tem mais ninguém. Então visite ali o bairro fulano, ciclano. Não temos mais, não tem mais. Não tem mais não. E aí ela virou, quando ela olhou, o azeite parou. Deus havia entrado com a providência. Aí ela voltou no homem de Deus, foi lá e falou: vem cá, e aí, o que acontece? Aí ele disse assim: bom, você sabe, eu sei que você é uma mulher simples, talvez você não tenha muito esse domínio, mas eu quero dizer para você que azeite é muito caro aqui nessa região. Azeite é caro até em Barueri. Se você for no Barbosa comprar o azeite lá no mês de junho de 2023, você vai encontrar o azeite caro lá. Azeite vale muito, azeite é caro. Para deixar um fiozinho de azeite ali não é brincadeira não. Às vezes a gente vê, né, fala assim: não, olha, vamos fazer aqui, você coloca um fiozinho de azeite, né, primeiro essa questão de um fiozinho de azeite tem a ver com o azeite não interferir mesmo, mas tem a ver sobretudo com a economia, porque se você colocar um fiozinho de azeite em tudo, você vai gastar muito de azeite. Azeite é caro. Com parte desse azeite você paga a sua dívida, e com a outra parte vai viver você e seus filhos, porque a sua família está no altar de Deus. E para a família que está no altar de Deus, Deus entra com a providência. Família que está no altar de Deus, aleluia, Deus responde as orações. Família que está no altar de Deus, Deus não deixa que ninguém se perca. A mão do Senhor trai a todos e busca a todos. A mão de Deus segura a todos e retém a todos. Agora, para nós concluirmos aqui, uma família no altar de Deus, o que a gente percebe? Uma família no altar de Deus é uma família que busca a orientação de Deus nas crises. Ela e os filhos buscaram orientação do profeta, e nós, irmãos, nós devemos buscar orientação também para os nossos problemas familiares. Devemos buscar orientação na oração, devemos buscar orientação na palavra, devemos buscar orientação no conselho dos irmãos mais velhos, que já estão por mais tempo na caminhada do que nós.
Eu me lembro até hoje o dia que eu estava num encontro de casais. Eu era recém-casado e eu chamei um pastor amigo. E eu falei para ele: eu precisava conversar com o senhor. E ele falou assim: o que você quer conversar? Eu falei: eu quero saber se o que acontece no meu casamento acontece em todos os casamentos. E aí ele sentou comigo e ele conversou comigo. Eu era um jovem, eu devia ter uns 20 anos de idade, casado. A coisa mais complexa na vida é o casamento, não é verdade? E você entra tão cedo, você precisa de orientação, você precisa de direção, você precisa de aconselhamento, precisa de direção de Deus através da oração, precisa de direção da palavra de Deus, e precisa, sobretudo, de aconselhamento dos irmãos. Nós não vamos chegar no final sozinhos, a gente tem que chegar a partir de aconselhamentos e orientações dos irmãos. Felizes são os casais que buscam orientação. Aleluia! Orientação no trato um com o outro, orientação no trato com os filhos, orientação no trato com os pais, orientação no trato com os parentes, com os familiares, orientação. Nós, irmãos, para conduzirmos nossa família, nós temos que ter orientação. Eu louvo a Deus pela vida do meu sogro, que nos deu muitas orientações. Eu louvo a Deus pela vida do meu papai, que nos deu muitas orientações. Eu louvo a Deus por tantos pastores amigos, que sempre iam dando orientação num sentido e no outro, de modo que você pode construir a sua família de forma robusta e sólida, no altar de Deus de verdade, buscando orientações nas crises. Talvez você esteja aqui me ouvindo e você esteja atravessando uma crise conjugal e você diz assim: eu vou me divorciar, esse aqui é o último culto, eu vou embora de casa. Busque orientação, meu filho, antes de tomar qualquer decisão. Talvez você esteja aqui dizendo assim: eu vou romper com meu filho ou com a minha filha porque eu não aguento mais. Busque orientação em nome de Jesus, que Deus vai orientar você antes de você fazer alguma coisa. Talvez você é filho e você diga assim: eu não suporto mais meu pai, a minha mãe, aquele ambiente doméstico ali de casa, eu não aguento mais, eu vou seguir sozinho. Busque orientação, busca orientação na oração, busca orientação na palavra, mas busca orientação com os irmãos, e direção de Deus virá para a sua vida. Deus tem direção para a tua vida, direção para a tua vida. Você pode gentilmente pegar na mão dessa figura abençoada que está aí do seu lado, olhar no olho dele ou dela. Dizem que tem 3 classes de pessoas que não olham uma no olho da outra: os falsos, que devem e os que vão pedir dinheiro emprestado. Então, se você não pertence a nenhuma dessas classes, aleluia, fala para ele aí: conta comigo. Aleluia, diga: Deus pode me usar, diga: Deus pode me usar para dar uma orientação que vai salvar a sua família, que vai ajudar a sua família, que vai abençoar a sua família em nome de Jesus. Você acredita nisso? Aleluia, glória a Deus. As pessoas querem viver muito de acordo com seus próprios pensamentos, seu próprio entendimento, sua própria interpretação, mas nós somos diferentes, irmãos. Quando a crise vem, quando a angústia chega, a gente não se desespera, a gente busca orientação. E há uma orientação de Deus, há uma iluminação de Deus, há uma resposta de Deus, e aí a gente age de acordo com a orientação de Deus. Levante a sua mão, por gentileza. A sua família está no altar de Deus. Não deixe que nada desfaça essa família, não deixe que nada destrua essa família, não deixe que nada separe essa família. Quando você identificar alguma coisa que está rondando a sua família, que você não tiver condições sozinho de lidar, peça ajuda. Deus vai levantar um exército poderoso e vai guardar a sua família através desse exército, em nome de Jesus. Essa mulher pede orientação. Aleluia, diga comigo assim: pedir orientação. Diga: pedir orientação tem a ver com humildade. Aleluia, trabalhe em nós, Senhor, esta noite, e nos traga a humildade de reconhecer a nossa própria limitação, que nós não temos respostas para tudo, que nós não temos, aleluia, o caminho de tudo, que nós não sabemos tudo, e tudo bem, é assim mesmo. Aleluia, você não precisa saber, porque há um Deus dos céus que te guiará, e Deus vai guiar você através dos agentes que Ele tem aqui nessa terra.
Aleluias, glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Uramanaracanto keteremanarahai. Uma família no altar de Deus não só pede orientação na crise, como essa família aqui, mas uma família no altar de Deus também se submete à direção pastoral. Queridos irmãos, eu faço um paralelo entre esta família aqui e a família de um homem, que é uma história assim quase que ignorada da Bíblia, que aparece lá em Juízes 17, Juízes 18, que é um homem chamado Mica. E o texto fala que aquele homem chamado Mica, lá aparece lá em Juízes 17, Juízes 18, ele tinha uma família e ele tinha bom relacionamento com o pai e a mãe dele, ele era casado, ele tinha filhos, tinham casa e bastante dinheiro, ouro e prata. Era uma família que tinha tudo para dar certo, mas aquela família se transforma numa lástima. Sabe por que a história é uma história tétrica? E a Bíblia narra para mostrar para nós o preço que se paga e não se submeter a uma direção pastoral. Quando nós estamos debaixo da orientação pastoral, a nossa vida segue em paz. Aleluia! Nós estamos vivendo num tempo de insubordinação, de insubmissão. Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas querem elas mesmas conduzirem suas vidas. E aí as coisas vão acontecendo e quando elas percebem a vida está de mal a pior. Mas Deus nos conclama esta noite a copiarmos a atitude desta família que pede a orientação e quando a orientação vem, não luta contra a orientação, não resiste à orientação, não se opõe à orientação, porque não adianta nada você vir e me pedir um conselho e eu te dar o conselho e você ficar convencido de que aquilo que eu te orientei é o melhor a fazer e você ignorar isso e fazer outra coisa. Sabe o que vai acontecer? Uma hora eu vou me cansar de você. As pessoas se cansam de nos dar conselhos, elas se cansam de nos dar orientações, elas se cansam, e aí você diz assim, a pessoa desistiu de mim. O problema não é ela, o problema é você desistiu de você mesmo. E quando você desistiu de você, quando a pessoa disse, vai por aqui que vai dar tudo certo, vai por aqui que vai dar tudo certo, e você sabendo, fica convencido, esclarecido, até chora, entende, mas depois vai e transtorna tudo, e vem de novo e diz, eu não sei por que eu estou assim, está assim, porque lhe falta submissão à direção pastoral. Ela e os filhos seguiram passo a passo a orientação do profeta, eles não inovaram, eles não buscaram ser criativos, eles não buscaram ser inovadores, eles não buscaram ser disruptivos, eles simplesmente fizeram o que o profeta disse para fazer. Era um tanto absurdo, era um tanto ilógico, era algo que desafiava a racionalidade, mas eles estavam ali debaixo da palavra do homem de Deus, e o homem de Deus sabia o que estava dizendo, e eles então cumpriram ipsis literis, letra por letra, passo por passo, procedimento por procedimento, voltaram para casa, pediram as vasilhas, fecharam a porta, fizeram uma oração, começaram a encher, os azeites começaram a jorrar, e eles então encheram tudo, e depois que eles já estavam com o azeite, eles voltaram para pedir mais orientação, voltaram, fizeram o que o homem de Deus disse, e aí foram abençoados, para a glória do Senhor. Aleluias. Nós precisamos nos submeter a uma direção pastoral. Talvez você esteja aqui me ouvindo esta noite, e você pertença ao grupo dos desigrejados, e você quer que a sua família dê certo, com você tendo esse segmento na vida. Eu não quero te desanimar, mas dificilmente as coisas vão se ajustar, dificilmente. Por quê? Porque nós precisamos primeiro nos estabelecer num lugar, nós precisamos nos estabelecer numa igreja, nós precisamos nos estabelecer a uma direção pastoral, nós precisamos nos submeter a uma orientação do homem de Deus, e aí fica debaixo desta bênção e desta orientação, porque você vai ser abençoado, em nome de Jesus. Eu gosto muito da história do Abraão e do Ló. E sabe o que a gente vê lá, pastor Josias? Que enquanto Ló foi submisso à palavra do Abraão, ele foi abençoado. Mas quando ele quis andar por seus próprios caminhos,
que seguir sua direção sozinho, ele fez bobeiras sobre bobeiras, erros sobre erros. Então nós precisamos aprender que uma família precisa estar numa igreja. Eu prego, né? Eu saio bastante para pregar. Quem me acompanha aí sabe disso. Cada dia eu estou numa igreja, pela misericórdia de Deus, Deus me abriu as agendas assim. Eu tenho muita agenda, eu recuso a agenda. E aí, então nós temos os nossos filhos. Então qual foi o acerto que a gente fez em casa? Eu não posso andar sozinho, então eu quero andar com a minha esposa. E aí eu falei para os meus filhos: vocês vão ficar aqui na sede, vocês vão participar do departamento de crianças, adolescentes, jovens, vão participar do departamento de música, e aqui vai ser a nossa base. Eu saio para pregar, eu viajo, e onde estão os meus filhos? Naquele lugar que nós estabelecemos para a família. Estabeleça um lugar em nome de Jesus e se submeta a uma autoridade pastoral e obedeça essa autoridade, e você vai ver como a mão de Deus vai abençoar você, Deus vai agraciar você. Aleluia, glória a Deus. O pastor ora pelo povo, o pastor prega ao povo, o pastor visita o povo na intenção de conhecer o povo, o pastor aconselha, e benditas as famílias que seguem as orientações pastorais. Aleluia, que Deus nos ilumine aqui, em nome de Jesus. Aleluia, quando o pastor der uma orientação, quando houver uma orientação pastoral, e aqui eu englobo a orientação pastoral como a orientação do pastor, mas também a orientação que Deus dá através dos ministros do Evangelho aqui. Quando você recebe essa orientação pastoral, coloque em prática. Faz o que Deus está te mandando fazer em favor da sua família, e você vai ver que a sua família será uma bênção, em nome de Jesus. Eu era pastor de jovens lá, pastor Josias, na sede. Eu tinha uma Deb, né? E aí eu era pastor de jovens. Tinha o líder, tinha eu que era o pastor de jovens. E eu vinha conversar com os jovens, e era muito engraçado. Eu falava para o jovem: você faz assim, ó, vai dar certo, faz assim que vai dar certo. Aquele que fazia, a vida dele era abençoada. Agora o que não fazia, daqui a 6 meses ele estava conversando comigo de novo lá. Daqui a tanto tempo estava conversando de novo. Até o dia que a gente falava: eu já falei com você. É a mesma orientação de 3 anos atrás, de 4 anos atrás e de 5 anos atrás. Quando que a vida vai mudar? O dia que você parar de lutar contra as orientações de Deus e colocar-se na senda do Senhor. Aleluia, que Deus traz a você através dos homens de Deus. E fique em paz, porque Deus vai te abençoar. Deus vai cuidar de você e vai cuidar da sua família. Aleluias, glória a Deus, aleluias, glória a Deus, aleluias, glória a Deus. Para terminarmos aqui, uma família, aleluias, no altar de Deus é uma família que busca orientação, é uma família que se submete à autoridade pastoral. Terceiro, é uma família que não desiste e não abre mão um do outro. Esse texto é muito lindo, porque a mãe podia simplesmente fazer, sabe o que? Dar de ombro quanto aos filhos, mas ela disse: não, enquanto eu puder, eu lutarei pelos meus filhos. Aleluia, glória a Deus. Pergunta para esse teu irmão: você vai abrir mão ou você vai lutar pela sua família? Aleluia. Se você for lutar, diga: Deus vai lutar por você, Deus vai te dar vitória, Deus vai abrir as portas, Deus vai responder no impossível, Deus vai fazer milagres, aleluia, indizíveis. Não abra mão da sua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.